mulheres, esse é mais um vídeo do nosso canal Mulheres de Salto Alto. Hoje queremos falar com você sobre um assunto importante e que não pode deixar de ser falado, câncer de mama. Valéria, nós vamos falar sobre esse assunto e queremos que você conta pra nós como que está sendo viver esse processo. Então, Lara, no momento eu tenho câncer na mama esquerda, eu estou passando por um processo do qual mexe com toda a nossa estrutura e inclui, né, a família, inclui os amigos. Quando a gente descobre, né, que você está com câncer, o mundo sai dos nossos pés. Porque culturalmente o câncer é uma doença muito forte e é pesada. Então, a princípio a gente tem a ideia de que a gente vai morrer. Tenho câncer, vou morrer. Então esse dia foi um dia muito difícil, um dia em que nós, enquanto famílias, nós vivemos o luto. Foi muito difícil. Mas a forma com que eu venho lidando está amenizando os impactos da doença sobre a minha vida e sobre a minha casa. Não é fácil. Eu acredito, Valéria, que com certeza é um diagnóstico que ninguém quer receber. Ninguém. Mas que todos nós estamos sujeitos. Então é um assunto que não dá para deixar de falar. Porque todos nós seres humanos podemos viver isso em algum momento da nossa vida, uma pessoa da família que pode passar por isso. E é importante sim falar sobre isso, como passar. Porque nós temos a escolha de enfrentar ou não. Essa é a palavra, né, Lara? Enfrentar. Quando eu descobri que eu estava com câncer, e é tão interessante porque o meu corpo, ele já dava sinais. Em 2021, na pandemia, eu percebia o meu seio já estava mais duro, eu tinha pontadas, né? E interessante que na minha mente sempre vinha que eu estava com câncer. E a importância que eu vi, graças a Deus por isso, foi fazer o exame, esse exame preventivo, que normalmente nós somos chamadas para fazer. Esse exame preventivo, ele está me livrando de algo muito pior. Por quê? Porque o câncer, por tudo que eu tenho aprendido até agora, que quando você, né, não se cuida, porque a chave está no nosso cuidado, né? Você olhar para você, ter o autocuidado. Na minha casa, eu sempre fui a pessoa que sempre cuidou da saúde. Então, eu fui fazer esses exames de rotina para mim. Então, quando eu me deparei com o câncer, né, que foi dado o diagnóstico, como eu já disse, foi um desespero, né? A gente chorou muito, a família chorou, toda a família foi abalada e ficamos aos cacos, né? Os amigos, né, abalados. E aí, e agora? O que fazer? Eu me lembro que eu sentei na frente, eu estava na frente do médico, chorei na frente do médico e eu olhei para ele e disse: e agora, doutor? O que precisa ser feito? Então ele trouxe aí o diagnóstico que 99% de cura quando nós iniciamos no princípio. Apesar de que todo o nosso emocional, Lara, sai do lugar. A gente perde o controle das nossas emoções, no sentido do que pensar. O esquecimento é algo iminente. Você não consegue gravar mais nada do que está acontecendo. Parece que sua mente ficou paralisada naquele lugar. É um sentimento de luto muito forte. É como se eu tivesse perdido alguém que eu amava muito, que tinha muito vínculo comigo, e eu perdi ele. É essa sensação constantemente. E aí você demora alguns dias até que comece o processo, porque tudo gera muita insegurança. Os exames são invasivos. Cada hora que você chega na frente do médico, você já vai tensionada, porque você pensa: e agora? Vou ouvir? O que eu vou ouvir? Né? E de acordo com os resultados dos exames, você também fica pensando: será que vai ter mais alguma coisa? E é muito forte. Porém, quando você começa a entender, mesmo com as suas emoções totalmente abaladas, você começa, de uma certa forma, a buscar uma base, a sua família e a fé, a importância da fé. E aí nesse momento, Valéria, nesse momento que a gente sempre fala tanto sobre se conhecer,
a gente fala tanto sobre se entender e se respeitar, porque cada situação que a gente vive na vida e um diagnóstico desse é uma situação muito desafiadora, mas aí está o ponto em a gente também se respeitar e entender o momento que nós estamos passando para conseguir administrar Isso. o que fazer e como fazer. É verdade. É um momento, e não é que você está numa redoma, mas que todas as atenções são voltadas para você, tanto os bons como ruins. Porque tem pessoas que chegam até a gente e elas olham para a gente com o olhar delas. E elas acham que o que elas vão falar vai contribuir. E elas não percebem que dependendo do que elas vão falar, vai trazer mais danos emocional para a gente. Às vezes as pessoas veem a gente como uma peça de força. E graças a Deus eu tenho sido fortalecida pela questão da fé, que é muito importante. A palavra de Deus tem me trazido sustento. Porém, tem dias que há oscilações, tem dias que é muito difícil, tem dias que a doença pesa sobre os seus ombros e aí eu preciso fazer essas retomadas em Deus para que eu consiga ter paz. Essa paz que excede todo entendimento, ela vem sobre mim e eu consigo acalmar. Eu estou conseguindo viver ali o processo com a minha família, deleitar ali com os meus, né, ver aquilo que Deus me deu, ter o coração mais grato. É um processo? Mas a gente tem que tomar cuidado, Lara, com aquilo que a gente fala para as pessoas. De repente, o que você formata da doença e o que você formata daquela pessoa que está vivendo naquele momento pode trazer muitos danos. E a gente tem que, além de tudo, Lara, que está vivendo, você ainda tem que ter um respirar profundo para que você consiga responder às pessoas de uma forma que não vão trazer danos nem para elas e nem para mim. Então, não é fácil, não é uma doença fácil, mas eu resolvi aqui no meu coração que eu iria passar pelo processo. As pessoas falam, você precisa enfrentar. Não tem outra forma de enfrentar a não ser como a gente está vivendo. Você vai enfrentando dia após dia, é o que você falou. O acolhimento é muito importante. Então tem dias que eu não quero conversar com ninguém. Tem dias que eu quero deitar na minha cama e eu quero ficar ali, naquele tempo, né, naquele acolhimento, me acolhendo, me vendo. Eu estou me vendo mais, Lara? Eu estou. Afinal de contas, são mais de 10 anos cuidando de pessoas. E você se vê nesse lugar, onde você precisa de cuidado. Às vezes a gente fala para as pessoas, o fulano cuida de Beltrano, parece soar muito fácil, mas quando é a gente, é muito difícil. Não é brincadeira, também se deixar ser cuidado. E são coisas que passam na cabeça da gente, porque você olha, a vida das pessoas estão indo, e a sua também está. Mas há os anseios que você gostaria de estar fazendo mais coisas, fazendo outras coisas, e nesse momento você não pode fazer. Você tem que viver aquele processo. Então, eu escolhi, Lara, fazer, claro que com ajuda, né? Com a ajuda das amigas. Deus tem conectado pessoas que têm me ajudado, que têm trazido informações para mim. E com essas ajudas eu tenho conseguido levar leve, eu tenho conseguido ver com outro olho, ter a esperança. Eu tenho a esperança, eu sei que eu viverei, mas eu tenho olhado intensamente para mim, para os meus sentidos, para os valores, né? E isso tem feito a diferença na minha vida. Hoje, por exemplo, eu estou aqui com o meu último dia de cabelo. Gente, que lição, Valéria, porque nós sabemos que, nós falamos muito dos desafios, das dificuldades, e só nós sabemos o que realmente nós passamos, e esse é um grande desafio, mas isso é uma lição que a gente quer deixar para você, mulher, família, esposo, filhos, porque o dia a dia a gente sabe como ele é desafiador. E essa é uma grande lição de fé, de determinação, de escolha, de decisão, que eu acho que é muito importante. Sim, entender esses processos, né? Eu já conversei com a minha família, nós estamos preparados. Hoje será o dia em que vamos tirar essa cabeleira, porque ela já está caindo. Mas já conversei com as minhas filhas e nós vamos levar isso com muita leveza, que cabelo vai crescer. Eu sei que faz parte da nossa feminilidade, eu não estou aqui
falando de algo que de repente eu resolvi, não, foi construído aqui dentro de mim, que, né, faz parte da nossa feminilidade, porém é um momento em que eu preciso. O cabelo já está caindo muito, então não tem nem condição de ficar com esse cabelo. Mas eu já estou pronta emocionalmente para usar os lenços, eu vou aparecer de lenço, de perucas, eu quero ver o lado bom disso, me preparar para usar e abusar dos adornos que eu tenho, que vai contribuir com a minha feminilidade, né? E isso é muito importante, isso muda a atmosfera do lar, né? Eu não estou olhando para a doença com o peso dela, eu procuro sair desse peso, eu procuro ver a esperança de que vou estar bem e de que eu posso ajudar depois alguma pessoa, né? É muita informação, é muitas dúvidas, a gente tem muita coisa passa pela cabeça da gente. Os processos são dolorosos. Eu comecei a fazer a químio. A químio, ela é muito agressiva. Ela te deixa em uma semana sem total força, te traz fraqueza, enjoo, vômito. A garganta seca muito, arde o nariz quando você acaba de fazer a químio. Mas eu tenho tido a rede de apoio, que não são só os terapeutas, como nutricionistas, que estão aí pagando um preço juntamente comigo. Eu tenho muita gratidão por isso. Então eu estou sendo cuidada no corpo para que eu mantenha a saúde que eu tenho, para que eu consiga passar por isso com menos impacto. A esperança é que eu consiga nessa próxima que virá, passar por ela com menos impacto, mas eu estou vendo que eu preciso do tempo que faz a quimioterapia para se restabelecer, né? E o que eu tenho feito diferente, Lara, a gente não pode ter contato com muitas pessoas por conta da imunidade, mas eu tenho estado com a minha família, os amigos próximos. Isso tem feito a diferença na minha vida, porque às vezes a gente pensa, eu não posso ter contato com as pessoas, então eu vou isolar. Nós, nesse momento, nós não podemos viver isolados. A comunhão faz muita importância na nossa vida. Então, esse contato com os amigos, estar aqui com você, trabalhando, a Valéria está aqui trabalhando, né? Olha que coisa mais boa, olha que lição também com isso que pode ser deixada para você, mulher, que alguma dificuldade, talvez, nós não queremos falar em dificuldade maior ou menor, mas talvez numa outra situação tenha se abatido, não tem conseguido prosseguir nos sonhos, nos objetivos, porque a Valéria, mesmo diante de tudo isso, ela não tem perdido os sonhos, os objetivos, e ela tem feito, se respeitando o momento dela, mas ela tem feito aquilo que é possível. Aquilo que te traz força, que te traz alegria. Isso que nós temos que procurar. Aquilo que nos faz trazer vida. Desde o dia que eu descobri essa realidade, a vida bate em mim. Eu sinto desejo de viver mais, eu sinto vontade de fazer coisas que eu não fazia e eu quero fazer outras coisas que outrora eu pensava que eu não poderia fazer. E eu tenho descoberto quanta força tem em nós, porque Deus nos criou com uma capacidade muito grande. E quando você olha, quando eu chego lá no hospital e que eu vejo vários tipos de pessoas com vários tipos, né, que estão ali tratando, por muitas das vezes que eu cheguei lá, aquilo abalava meu coração, eu pensava, meu Deus, quantas respirações profundas eu fiz para que Deus me ajudasse a estar ali. E hoje eu consigo olhar para aquilo ali e eu vejo que há esperança para todos nós. O câncer não é uma doença, tem que ser uma doença letal. Ele não tem que ser uma doença que nos mata. Principalmente emocionalmente. Né, principalmente. Eu acho que o primeiro ponto é esse, porque quando a gente recebe um diagnóstico assim, eu acho que a gente talvez por dentro perde as esperanças, sim, perde a força, sim. E aí isso não te deixa avançar e caminhar e talvez até terminar um tratamento. Isso é verdade. O emocional e os próprios médicos falam isso, é muito importante. Mas a nossa base de família, ela é uma das coisas que nos fortalece emocionalmente. O amor, o carinho das filhas, do marido, da minha mãe, de toda a família, sogra, tios, tá tudo junto ali, os amigos, isso nos fortalece de uma certa forma. Há esperança para nós, mulheres. Graças a Deus que eu fui fazer um exame preventivo.
Então essa é a grande mensagem, dentre tantas que você deixou e dentre tantas lições, Valéria, que você deixou aqui nesse vídeo. Essa é uma que a gente cansa às vezes de ouvir e que mesmo assim passa em alguns momentos batido, e a gente quer deixar esse start aí pra você, mulher. Se cuida. Nós temos a tendência como mulheres, Lara, nós cuidamos de todos e nós não cuidamos de nós. Não há egoísmo em cuidar de nós, e eu estou descobrindo isso a duras penas, que eu posso cuidar de mim. Aquilo que outrora não tinha valor passa a ter valor. A prioridade se torna algo, uma peça importante na vida da gente, porque algo que você às vezes deixa passar, não, eu vou cuidar do cabelo, mas é outro dia quando sobrar dinheiro. Quando você se depara com uma realidade dessa, que você vê, ou você vai, ou você vai. Aí nós não temos opção. Não temos opção. Mas aí nós começamos a entender que a prioridade, porque nós ficamos tão presos a coisas e também a questões financeiras. E aí a gente não vê que quem eu sou, Valéria, a pessoa, a emoção, né, a alegria, a vida que há em mim é importante. Eu sou importante, Lara, eu tenho descoberto isso e eu já sabia disso, mas hoje eu entendo muito mais que eu sou importante, eu sou preciosa demais, eu sou valorosa demais, e isso tem sido forte. Agora, tem dias que realmente a gente não tá bem, tem dias que faz parte das oscilações. Tem dia que você fala, tá difícil, tá doído demais, tem hora que lágrimas caem, tá doído, mas eu choro, eu me acolho e eu me levanto no outro dia, na certeza da graça, da misericórdia, porque a oscilação de ontem, ela não fez eu pensar, eu não tô dando conta de nada. A oscilação de ontem me fez ver que eu sou um ser humano e que a gente tinha que ter esse cuidado todos os dias. Todos os dias. Então, previna-se. Não fique com medo. Como você vai conseguir sair desse medo? Enfrentando. Não é fácil voltar e ter que fazer novos exames. Eu descobri que eu tive fobia, Lara, muito forte, porque os exames são sim pesados, mas mesmo os exames sendo pesados, mesmo vivendo essa situação, essa realidade, eu decidi no meu coração enfrentar, porque eu me amo em primeiro lugar, eu me amo. E eu acredito, Valéria, que essa é a grande mensagem, a grande lição. Quando nós não temos opção, enfrentar, e quando nós temos opção, enfrentar. Porque muitas vezes nós não enfrentamos e nós temos a opção. E o posicionamento, Lara, que a gente tanto fala, não é hoje eu me levanto e eu estou no salto alto, eu estou plena e amanhã não vai acontecer nada. Não é isso. É quando você entende a sua verdade, a sua realidade que você está passando e você decide enfrentar um dia após o outro. E esse dia após o outro significa hoje eu estou sorrindo, amanhã eu estou chorando, mas eu estou enfrentando. E isso eu vou me posicionando para chegar na vitória. Eu já penso no fim. Eu já faço planos de festa, de comemoração, de fechar ciclo, porque a vida aqui. E uma das coisas que eu gostaria de finalizar para deixar, há um mito de que quando eu tenho câncer eu vou morrer, porque Deus vai deixar que eu morra. E eu tenho visto que não. Há prazer em Deus, Ele nos criou para a abundância. Ele nos criou, Lara, para a vida. E vida aqui. E abundância aqui. Então, às vezes nós temos pensamentos, crenças militantes de que eu preciso morrer porque o outro vai viver, o outro é com o outro. A Lara vai viver, mas Deus não vai deixar. Isso é mentira. Da mesma forma que Deus quer que a Lara viva, porque a palavra fala que no mundo havereis aflição. Então a gente vai pensando, por que Deus, logo eu estou falando isso porque era uma coisa muito forte para mim diante de Deus. Logo eu dei câncer. Logo você deu câncer, logo o outro deu câncer. No mundo haverás aflições, isso está na Bíblia. E aí não é se a Valéria é bonita ou se a Lara é bonita. Coisas acontecem nesse mundo onde nós estamos. Mas a gente precisa entender que há a vida de Deus sobre nós. Deus quer que nós vivamos. Então se eu começo a entender isso,
Isso vai nos fortalecendo, porque aí você vai passando pelos processos, sabendo quem você é, sabendo para onde você vai. Então, eu quero deixar isso para você. Há um mito de que Deus quer vida para uns e para outros não. Não é verdade. Deus quer vida para nós. Deus quer vida para todos aqueles que Ele criou. Há plenitude em Deus. Nós somos a feitura gloriosa de Deus. Ele nos ama, Lara. Você sabe disso, né? Ele gosta de nos ver. Deus nos assiste o tempo todo. Ele está presente conosco o tempo todo. Então, quando eu entendo isso, a chave muda. Isso está acontecendo no meu coração. E eu quero aprender mais de Deus. Eu quero confiar muito mais em Deus. Mesmo no dia que eu fizer a quimioterapia e ficar baleada. Mesmo assim, eu quero aprender mais de Deus. E eu quero te dizer, mulheres, com muita alegria de estar aqui gravando com a minha parceira de sempre, se cuida. Olhe para você e saia desse lugar de medo. Em frente. Mesmo que você não tenha nada no seu corpo, você não sinta nada. Mas faça o exame preventivo uma vez no ano. E isso vai te livrar. E se acontecer com você, não pense que você foi a escolhida para a tragédia. Você foi a escolhida para crescer em Deus, para viver vida plenitude, para ser melhor do que aquilo que você está vivendo hoje. E se acontecer, ame mais você, ame mais a sua família, ame mais os seus amigos, porque o que mais importa nessa vida somos nós. Essa é a grande lição de hoje. Não precisamos falar mais nada. Se esse vídeo foi importante para você, curte, comenta, compartilha. Nos siga no Instagram, mulheresdesaltoalto.dp. Mulheres de Salto Alto. Posicionamento Sempre.